Oi, hoje eu vim falar sobre o caçador de pipas, atendendo a um pedido de um ex-aluno meu e uma pessoa por quem eu tenho um grande carinho por ele, pela família dele. Faz mais de um ano que ele me pediu para falar sobre esse livro. Então eu reli de ontem para hoje para poder falar e, inclusive, em alguns pontos eu até mudei minha opinião e já falo sobre isso. Então o romance começa no Afeganistão. No primeiro capítulo, o Amir, que é o protagonista, ele recebe uma carta do ex-sócio do pai dele, que está no Paquistão, pedindo para ele ir até o Paquistão, que há uma chance de você ser bom de novo, ele fala. Aí, no segundo capítulo, a gente já começa no Afeganistão, a infância dele, ele e o amigo dele, Hassan, que é filho de um Hazara, que vive há mais de 40 anos, tem uma amizade de mais de 40 anos com o pai do Amir. E eles são Hazara. Naquela novela Caminhos da Índia, tinha esse negócio de casta. A casta inferior não se mistura com a superior, porque polui o sangue, alguma coisa assim. É o mesmo contexto, tá? Então, quando o Amir tá sozinho, ele brinca com o Hassan. E quando tá os filhos dos amigos do pai dele, ele vai e brinca com os amigos dele e não chama o Hassan, tá? E o Hassan é de uma fidelidade... Pensa uma pessoa com coração grande, é esse Hassan. Eu queria ter um amigo como Hassan. Aí, o que acontece? Chega no inverno, em Cabul, eles têm um campeonato de pipa. E nesse campeonato de pipa, vence quem... Eles usam cerol. Quem juntar a maior quantidade de pipas, que cortou as pipas lá e juntar, é o campeão. É tipo uma guerra. Quando volta para a escola, aquele fala, olha aqui o talho que o cerol de tal me deu. Então, as feridas, as cicatrizes são como cicatrizes de uma batalha vencida. Aí eles estão nisso, tem uma última pipa e o Amir corta e pede pro Hassan ir buscar. E o Hassan fala para ele, por você 1000 vezes eu faria. É uma frase marcante no livro, essa frase do Hassan. Por você 1000 vezes eu faria. E ele sai correndo para pegar a pipa. E nisso saem os outros guris atrás. E o Amir vê e vai também atrás. E fica perguntando, viu meu amigo, mas o que esse Hazara é para você estar tão assim atrás dele? Né? Alguém pergunta para ele. Aí ele vê que eles entraram num beco e ele vê os 3 guris, entre eles o Asef, que estão cercando o Hassan, e o Hassan com a pipa na mão. Aí eles usam de violência, aí ele fala, eu vou te dar uma lição que você nunca mais vai esquecer, fala pro Hazara. E o Amir tá olhando, lá da ponta do beco. Gente, eu tô suando. É um calor terrível aqui em Mato Grosso do Sul. Aí ele fala assim, ele vê o cara baixar as calças do Hazara, vê que ele estupra, violenta o Hassan, ele não faz nada. Ele tem a impressão que o Hassan olha para ele em algum momento, ele não tem certeza, e ele sai correndo e volta lá pro campinho, vamos dizer que é um campinho, e fica lá esperando o Hassan aparecer. Ele aparece com a pipa e não se fala nada. Mas esse ato de covardia dele, de não ter ido ajudar o amigo, de ter se calado, de não ter nem ao menos gritado, acompanha ele o resto da vida dele. E então ele começa a se afastar. O Hassan pergunta para ele, por que você não me chama mais para brincar? E ele, não, eu não tô bem, não... Evita. Aí tem o aniversário dele, tem uma grande festa, ele ganha muito presente. Aí ele ganha um relógio, não lembro quem deu o relógio para ele, mas eu sei que ele separa o relógio e algum dinheiro e fala pro pai dele que o Hassan roubou ele. Ou roubou, né? Para ficar melhor. O pai do Amir chama o Hassan e seu pai
pergunta se é verdade. O Hassan entende na hora o que é. Ele pega e confirma que ele roubou sim. E em seguida eles comunicam que eles vão embora. E pela primeira vez, o Amir vê o pai dele chorar. E não entende, falou, nossa. E ele, o livro todo ele busca a aprovação do pai dele. E o pai dele, como a mãe dele faleceu no parto dele, quando deu a luz a ele tem a impressão que o pai dele culpa ele por isso. E por isso que não tem uma relação legal entre os dois. E a mãe do Hassan, ela foi embora e deixou ele pequeno. E tinha uma coisa lá dela ter má reputação, tal, mas não veio ao caso. Aí os russos invadem o Afeganistão, eles saem fugidos. No caso, o pai do Amir e o Amir vão parar nos Estados Unidos. O pai lá tem um câncer, morre. Gente do céu, que horror. Morre. Hassan casa, o Amir casa, mas tem sempre esse peso do que ele deixou de fazer pelo Hassan. Aí a gente volta lá que no primeiro capítulo, que o ex-sócio chama ele falando que ele tem uma chance de ser bom, de novo. Aí ele volta no caso do Paquistão. Aí o Harim, que é o nome do sócio, ex-sócio, conta para ele como é que se passaram as coisas no Afeganistão depois que eles conseguiram fugir. Que o Talibã entrou, expulsou a Aliança do Norte, alguma coisa com Rússia e algum outro país que tinham invadido o Afeganistão. Afastaram, todo mundo comemorou, bateram palma, uhul, deu certo, estamos livres, agora vamos ser felizes. Não vão ser felizes, porque o Talibã é o radical islamismo que foi pior do que a invasão russa. Enfim, comemoraram à toa. Porque a primeira coisa que eles queriam e fizeram foi eliminar grande parte dos hazaras. Bom, deixando a parte política de lado, que o Harim chamou ele para quê? Para ele ir resgatar o filho do Hassan, já que quando eles foram embora, esse Harim foi atrás do pai do Hassan e do Hassan, achou o Hassan, o pai dele já havia morrido, achou o Hassan casado e a mãe do Hassan apareceu. Apareceu, estava doente e que ele era do jeito que ela imaginou. Ele tem um ímpeto assim de rejeição, mas depois acolhe e fica com ela até ela morrer. Enterra ela no quintal até. Aí ele... deixa eu ver se eu não me perdi, peraí. Leva eles de volta para casa que o Amir morava. Leva eles de volta, eles vão morar na casinha do quintal, não quer morar na casa grande, vamos dizer assim. E o Harim viaja e o Talibã diz que teve denúncia de que havia um casal de Hazara morando numa casa, um tipo invasão. Aí eles vão lá, levam o Hassan pro meio da rua, executam o Hassan com tiro na nuca, mata a mulher do Hassan, leva o filho dele embora e fica aquela coisa de que foi, como que eles falam? Legítima defesa, e aí o negócio não vai pra frente, porque é um Hazara, pra que vai, ficar se doendo? Aí o Amir fala, eu não vou lá atrás dele não, eu tenho que entrar no Afeganistão, eu não quero entrar no Afeganistão lá, e lá, aí ele vai, aí chega no orfanato onde o guri deveria estar, aí o dono do orfanato fala que tem uns talibã que vão lá, pede uma criança ou outra, e levou o filho do Hassan. Ele fala, mas como que você deixa? Ele fala, olha, eu tenho 250 crianças aqui, não tem dinheiro, a gente passa fome. Então, o dinheiro que entra, a gente faz choro e vai, deixa. Aí ele vai atrás, chega no Talibã que tá com o guri. Quem é o Talibã? O Asef, o mesmo que violentou Hassan, está abusando do filho do Hassan. E lá eles falam que eles têm uma questão mal resolvida, ele, o Amir. Aí o
Ele fala assim pros capanga lá dele: ó, eu e ele, nós vamos brigar aqui. Quem sair vivo daqui não é pra segurar, não. Se for ele, deixa sair. Se for eu, deixa sair. Um dos dois vai sair vivo. Aí eles lutam, tal, o cara tá quase morrendo. E o menininho lá, como o pai bom de mira no estilingue, atinge o olho do Acef, conseguem fugir. O Amir passa um tempinho no hospital e consegue trazer o guri para os Estados Unidos. E como ele e a mulher lutavam para ter filho e não conseguiam ter, ele se redime nessa parte, na verdade, porque quando chega no fim, ele leva o guri para aprender a empedar pipa nos Estados Unidos, tá? E aí o guri consegue cortar uma pipa, ele fala assim: você quer que eu busque para você? Aí o guri meio que estranha, né? Aí ele diz que meio que viu um assentimento. Aí ele fala: por você eu faria 1000 vezes. E sai correndo para buscar pipa para o filho do Hassan. A primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei com uma puta raiva do Amir. Achei que ele foi covarde, que ele foi esquivo, que aquilo não se faz, que deveria ter socorrido o amigo. E assim, pensei em milhões de coisas. Nessa releitura, eu parei e pensei: peraí, Rosângela, o guri tem 11 anos. 11 anos. E ele se condenou a vida inteira por uma coisa que deixou de fazer aos 11 anos. Não foi certo? Não foi. Mas dá para se cobrar a vida inteira? Não. Detalhe importante, aí ele descobre que ele era irmão do Hassan. Que por isso que o pai, tudo que fazia... O Hassan nasceu com lábio leporino, o pai pagou a cirurgia, aí tudo o pai queria que o Hassan estivesse junto. Então o Harim fala para ele assim: o seu pai, ele não era inteiro com você, porque ele não era inteiro com outro filho que ele tinha. Mas ele amava você do jeito que você queria que ele te amasse. Ele só não sabia demonstrar porque ele não sabia como. Então assim, eu achei bonito, tá? Esse autor tem A Cidade do Sol, também é muito bom. E tem o terceiro romance dele, que é O Silêncio das Montanhas, que tem filme também, mas eu não li ainda e nem vi o filme. Caçador de Pipas tem filme também, mas eu não vi o filme, porque o livro é muito lindo. Dizem que o filme é muito bom também, mas deixa eu imaginar na minha cabeça como eu penso que é, tá? Um beijo, valeu.